Hoje, a nossa conversa será envelhecimento. Queremos saber se o sistema reprodutor masculino envelhece. E quem vai nos esclarecer sobre esse assunto é o médico urologista Rodrigo Trivilato. Seja bem-vindo, doutor. Olá. Mais uma vez aqui em casa. Olá. Tudo bom? É sempre um prazerzaço estar com vocês aqui. Que bom. Vamos sentar e bater um papo aqui, que esse assunto é um assunto que é preciso falar dele, né? Precisamos falar sobre ele, sim. Só uma aguinha aqui para... Fala demais, né? Espinhoso, né? É espinhoso. Doutor, quais são as principais mudanças que ocorrem no sistema reprodutor masculino com o envelhecimento? Bom, a partir dos 40 anos de idade, o homem ele começa a perder 1% de testosterona, que é o hormônio masculino. Uhum. Isso pode, veja bem a palavrinha, pode levar a algum tipo de sintomas. E quais seriam esses sintomas? Que são subjetivos e antigamente as pessoas falavam, olha, isso é da própria velhice. Uhum. O paciente vai ficando um pouco mais idoso, ele vai ficando um pouco mais desanimado, ele não quer fazer exercício físico, começa a perder massa muscular, densidade óssea, mas o que leva o paciente no consultório é a perda da libido e a disfunção erétil. Tá, esse é o que leva os homens ao consultório. Só que antigamente, a expectativa de vida era bem menor. Bem menor. Então as pessoas não se preocupavam com isso porque ia chegar aos 50 anos ainda na sua, diria, forma quase perfeita. Sim, sim. Mas hoje em dia a expectativa é outra. Outra, sim. E outra coisa maravilhosa, a medicina evoluiu demais. Sim. E outra coisa maravilhosa, tem evoluído mais ainda. É muito prazeroso. Eu estava conversando com o doutor aqui nos bastidores, ele falando que fez doutorado, fez isso, fez aquilo. Eu falei, tá continuando a estudar? Continua, né? Continua, a gente não para nunca, né? O médico tem que estudar sempre, por causa exatamente isso, das inovações, né? Uhum. Então a gente tem que estar sempre preparado para sempre tentar levar para o paciente o que é mais moderno, né? Uhum. E eu acho que foi muito bem colocada a sua colocação sobre 50 anos de idade. Hoje, 50 anos de idade, se você vê um paciente há, sei lá, 20, 30 anos atrás, com 50 anos de idade, era aquele senhorzinho, no cantinho e tal. Hoje, 50 anos de idade, é os novos 30. São os atletas? As atletas. Então, isso. Hoje, o pessoal com 50 anos de idade tem uma vida extremamente ativa, exercício físico, sai, vai namorar, ele está no auge da sua carreira profissional. Uhum. Então, com isso, foi se melhorando, inclusive, as medicações, né? Desde o uso de medicamentos como para disfunção erétil, como que a gente conhecido o Viagra, o Tadalafila, que é o Sildenafila, né? Uhum. Até tratamentos hormonais, né? Como a testosterona. Então, vamos falar um pouquinho desse tratamento hormonal. Como é que ele é feito? O que é importantíssimo a gente deixar claro aqui é que só se faz esse tratamento hormonal quando o paciente tem sintomas, que eu disse, alguns desses sintomas, mais alteração laboratorial. O que seria alteração laboratorial? Basicamente, a testosterona baixa. Aí nós realizamos o tratamento. Aí faz essa reposição. Faz essa reposição com testosterona. Tá, mas o que eu estou vendo por aí é muitos médicos, até esteticistas, indicando essa testosterona para aumentar a massa muscular, desempenho nas academias. Sim, sim. E ficar com mais viço, com mais libido. Sim. O propósito do tratamento não é esse. Na verdade, a gente pode dizer que isso é um efeito, um colateral do medicamento. Um colateral bom? Um colateral bom. Bom. O problema é que em 2023, saiu uma resolução, se eu não me engano, 233, que o CFM, junto com os conselhos de medicina, de endocrinologia, de urologia, de geriatria, de ginecologia, que é proibido passar testosterona tanto para homens como para mulheres, para fins estéticos, ganhos de massa muscular e de performance. Por quê? Porque isso pode causar danos, talvez não, até danos irreversíveis, né? Tipo o quê, doutor? Por exemplo, a mulher, por exemplo, eu não trato mulher, mas como eu vou muito em eventos sobre tratamento hormonal, estudo bastante,
A mulher, por exemplo, pode dar o surtismo, que é crescimento de pelos, pode aumentar o clítoris, pode a voz ficar mais grave. Esses problemas não voltam. Então, por exemplo, na maioria das vezes tem que ser cirúrgico. Isso são dos menores dos problemas, porque pode levar até doenças cardiovasculares, Meu Deus. dislipidemia, entendeu? Então, assim, não vale a pena. Tá, e se for indicado para essa mulher ter mais desempenho na academia, ficar mais forte, mais encorpada, né, porque hoje todo mundo procura isso mesmo, e acontecer esse tipo de problema, não é reversível, mas o músculo, ele tende a cair também? Ele vai perdendo massa. Né? A gente pode ver alguns jovens, que no meu consultório vem muito paciente, são os pacientes que fizeram o excesso, que vão no meu consultório para eu, né, recuperar esse paciente, e também os pacientes que têm baixa testosterona e sintomas. São esses dois pacientes que estão indo no meu consultório, basicamente. Então, a gente tem que tentar recuperar esses pacientes. Na mulher, a indicação é muito subjetiva, a hipofunção sexual, né? A gente sabe que para ter uma mulher ter uma vida sexual ativa, né? Ela não é só hormônio. Né? A gente acha que, por exemplo, ela começa a perder libido com a menopausa. Não é. Ela começa a perder libido lá com os 30 anos de idade. Ah, é? Então, assim, não é a testosterona que vai, basicamente, fazer ela voltar a ter uma relação sexual saudável, ou ter vontade sexual. Então, hoje, por exemplo, a gente já sabe que, por exemplo, o estrógeno, que é outro tipo de hormônio, é muito mais importante nessa parte da libido da mulher do que a própria testosterona. Entendeu? Doutor, e como é que fica essa proibição? Existe vendas nos bastidores? Porque a gente viu, por exemplo, o caso de um tratamento estético com fenol, que a pessoa sabia dos riscos, mesmo assim foi lá e fez. Sim. E o brasileiro adora um jeitinho, né? Ainda continua com esse jeitinho brasileiro de fazer com uma pessoa que não é muito bem habilitada. Como é que está esse mercado? Então, o Brasil, ele é um país tropical, né? A gente costuma até conversar muito nas aulas que eu dou. E a mídia também, essa mídia social, que em busca desse corpo perfeito, faz com que o jovem, esse jovem de 20 a 40 anos de idade, busque esse tipo de alternativa. Tá? E o pior de tudo, que ele vai acabar conseguindo esses medicamentos no mercado paralelo, que a gente nem sabe se é realmente o próprio medicamento. É duvidoso. É duvidoso. Então, tem esses dois problemas. O que você falou, que às vezes cai na mão de um profissional, às vezes médico ou não médico, que é um profissional duvidoso, né? Por ser um elegante, né? E também tem esse problema do próprio medicamento, que ele pode comprar, por exemplo, na academia, que é um medicamento que às vezes ele está comprando. Um medicamento que nem é o que está ali, entendeu? E como que eu chego num resultado bom, num medicamento bom? Por exemplo, tem uma indicação que esse homem pode usar esse medicamento. Sim. Aí tá tudo na Anvisa, já passou na Anvisa? Sim. Tem vários medicamentos, por exemplo, a testosterona. O paciente, o que é interessante? Ele procurar um médico sério, né? Que vai tá disposto a ajudar ele. Isso tem um detalhezinho que é importantíssimo. Antigamente, vinha aquele paciente que usou excesso e ele era apontado o dedo para ele. Ah, você usou muita testosterona, agora você vai ver os seus resultados. Os próprios médicos faziam isso. Hoje, a gente é orientado a gente tem que trazer esse paciente. Porque esse paciente, o paciente não sabe que ele está usando errado. Tem que acolher, né? Tem que acolher. E quantas vezes eu chego o paciente para mim e falo, olha, eu não sabia que eu ficava infértil. Porque a testosterona leva o paciente à infertilidade. Mas omitem essas informações. Omitem essas informações. Então, você tem que acolher, explicar para ele. Às vezes, realmente ele precisa. Mas o que ele precisa? Precisa de um acompanhamento. Por exemplo, o paciente, ele vai fazer os exames, ele faz um segundo exame, ele inicia o tratamento, a gente acompanha ele primeiro mês, depois de 3 em 3 meses, faz todos os exames direitinho. Então, ele faz um tratamento, porque ele tem indicação, e ele faz um tratamento com suporte, com retaguarda. Porque mesmo se acontecer alguma coisa, o bom profissional sabe reverter. Ah, essa é a diferença. Então, gente, olha, prestem muita atenção. A questão de com quem você vai fazer o tratamento. Eu costumo olhar, investigar a vida de todos os médicos que eu vou fazer tratamento, investigo mesmo. Se é plástica, é para saber se está na Sociedade Brasileira de Plástica, tudo tem que ser certinho. A gente tem que nós temos recursos para isso, né? A internet está aí para nos ajudar. E a gente tem que saber filtrar, né, doutor? É difícil
a internet trouxe isso de bom pra gente. Eu costumo dizer, o paciente vem no meu consultório, olha, eu procurei na internet, até doenças. Eu estava procurando, eu posso usar testosterona. Eu acho legal ele procurar. Porque a maioria dos pacientes, eles estudam a situação. Só que nem tudo que está na internet está certo. Ele não é, o doutor Google não formou, né? Não formou, então assim, o que é importante? Essa relação, olha, nesse ponto você está certo, a gente pode fazer isso, dando alternativas para o paciente, para a gente chegar no resultado confiável, seguro e que vai fazer bem para o paciente. Porque a testosterona, ela é um medicamento fantástico. Só que devido a esse uso indiscriminado e mal feito por alguns médicos e não médicos, ela acabou entrando nessa marginalização. Mas para a indicação da testosterona, ela tem que ser com receituário. Receituário. E que fica preso na farmácia e tudo mais. Super burocrático. Tem um receituário direitinho, receituário azul. Então, se você fizer ela de uma maneira adequada, se o paciente tem necessidade, por exemplo, a gente tem que dosar 2 testosterona dele. Não adianta ele falar, estou com sintomas, mas aí você dosa a primeira, está baixa. A gente repete essa dosagem depois de 30 dias. Na verdade, eu estudo o eixo inteiro hormonal dele, até a gente chegar à conclusão, o que nós vamos fazer aqui? Porque tem várias formas de tratamento, né? Tem desde a injeção, tem o gel. Então, eu vou falar, olha, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. É só essa conversa, né? E essa dosagem é feita em laboratório? A dosagem é feita em laboratório, principalmente até as 10 horas da manhã, né? Que eu peço para os pacientes fazer, porque é o pico da testosterona. Interessante. Quais que são os problemas de saúde associados ao envelhecimento que podem influenciar no sistema reprodutor? Sim. Olha só que interessante. O obeso, o que faz a testosterona manter normal e aumentar? Sono. Difícil falar para um paciente, olha, você tem que dormir 8 horas numa vida agitada como a gente está. Ninguém dorme. Ninguém dorme. Exercício físico. Aumenta bastante a testosterona. Olha, gente, olha as dicas. E peso, diminuir peso. Quanto mais gordinho o paciente está, além de ele diminuir, está com a baixa testosterona, ele vai fabricar mais estrógeno, que é o hormônio feminino. Então, olha só, são essas tríplice. Olha que interessante. 3 orientações. Lógico, hipertireoidismo, alguns pacientes renais crônicos, hepatopata, alcoolismo também diminui a testosterona e aumenta o estrógeno. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, porque às vezes eu posso chegar para o paciente, diminuir as causas básicas, vamos dormir, vamos diminuir o estresse, vamos fazer um exercício físico, vamos diminuir o peso, às vezes não precisa nem entrar com medicamento. Olha! Entendeu? Então, assim, por isso que é muito importante essa conversa dentro do consultório. E é muito interessante e importante também não ter esse dedo na cara do paciente, né? Hoje as orientações é exatamente essa, porque antigamente você falava, olha, não, você usou, agora você vai aguentar os efeitos colaterais. Não é desse jeito. Quantos pacientes chegaram no meu consultório com infertilidade, ginecomastia, tá com o sangue um pouco mais grosso, que é a policitemia, você chega e conversa com ele, olha, você precisa parar, vamos tentar fazer outro tipo de tratamento. Às vezes, olha, eu quero ter filhos, a gente entra com outro medicamento para tentar ativar lá em cima e não o testículo. Então, tem várias formas da gente melhorar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Tá. Então, o que é importantíssimo é isso. Você não tem que botar o dedo na cara de ninguém. Você tem que acolher o paciente, explicar para ele, porque na maioria das vezes, posso dizer assim, 90% das vezes, o paciente não está sendo bem orientado. Ele não está entendendo o que ele está usando. É verdade, está indo na onda, né? Agora, o que a andropausa é? Como ela é relacionada com o envelhecimento do sistema reprodutor? Andropausa é a menopausa. Hoje a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Essa é uma forma chique de dizer da andropausa. Como eu disse, depois de 40 anos de idade, é normal que o homem comece a perder 1% de testosterona por ano. 1% é pouco. Mulher perde quanto? A mulher quase não tem testosterona, né? Pois é, mas e o hormônio feminino? Quanto que ela perde depois da menopausa? Ela vai perdendo bastante. Aí, tá vendo? É injusto, gente. É injusto. Principalmente estrógeno, né? O principal hormônio feminino, né? É muito difícil uma mulher engravidar com 40 anos, acima dos 40 até 50, né? É muito difícil. Sim. Homem... A mulher já tem o número desde que ela nasce, já tem o número de óvulos ali, né? O homem ainda pode fabricando pelo resto da vida. Pois é, Você sabe quantas pessoas têm aí filhos com 75, 80 anos 80 anos, 80 anos de idade. Robert De Niro teve um agora, Pois né? né? Coisa mais fofa. Mas como que a produção de testosterona afeta esse envelhecimento? Então, quando a gente
fica com hipogonádico, que é abaixo da testosterona, a gente pode até entrar na tal da síndrome metabólica. O paciente pode ter problemas dislipidêmicos, problemas cardiovasculares, desenvolver resistência insulínica, pode perder a densidade óssea, entrar em sarcopenia. Nossa, a densidade óssea é terrível. Só que olha que interessante, os dois principais problemas que a gente tem quando o paciente aumenta essa taxa de testosterona suprafisiológica, quando ele usa esses medicamentos de forma descontrolada, é acne, hirsutismo e problemas de ansiedade e depressão. Então, olha só que interessante. Às vezes o paciente vai te procurar porque ele está triste, está desanimado, porque ele tem baixa testosterona. Mas se você também extrapolar, você vai deixar o paciente ansioso, vai deixar o paciente deprimido, o paciente com disfunção erétil. Meu Deus, que rolê! Então, o que é importante é o meio. É o meio, e é conversando, é acolhendo. Exatamente. É mostrando quais os pontos que te enganaram. Sim. E que agora você, daqui para frente, vai ter outra vida, que você vai ficar fértil, que você vai ter filhos, né? Sim, exatamente. É essa conversa, o que você pretende, né? E aí, o que é importante? Esse acompanhamento. Tá vendo? Depois de 3 meses, a gente vai fazer exames para ver se a taxa de hormônio está normal. A gente pede um PSA para ver se não tem alguma célula de tumor de próstata, porque pode aumentar a causa da testosterona. A gente pede o hemograma para ver se o sangue não está mais... que é para evitar a polistemia, quando o sangue fica um pouquinho mais grosso. Então, olha como é importante esse acompanhamento com o paciente. É importante. Agora, uma coisa que eu gostaria de saber, doutor, que a parte psicológica, um homem que tem 50 anos de idade e que está sendo ainda requisitado no mercado de trabalho, que tem essa autoestima, que sabe que dá conta de trabalhar e fazer um trabalho bem feito em qualquer área. Isso também ajuda nos hormônios? Ajuda. Tem um trabalho que a gente até estava discutindo no último congresso que eu fui, faz uns 2 sábados atrás, que a maioria, 80% dos homens que estavam desempregados naquele trabalho, estavam com baixa testosterona. Olha só. O que a gente pensa? A gente mantendo em níveis normais da testosterona, o paciente tem vontade, ele é mais competitivo. Olha só, e só que olha coisa interessante, o aumento suprafisiológico também está muito associado em pacientes psicopatas, por exemplo. Eita! Então de novo, é o meio. O equilíbrio é o importante, não ser muito alto e nem deixar muito baixo. Que impressionante isso. Então, a pessoa que se aposenta muito cedo, aposenta com 65 anos e acha que a vida acabou. Não, primeiro ele acha, nossa, eu vou aposentar, a minha vida vai ser outra, vai ser uma maravilha. E não é. Sim. Não pode ficar com a cabeça, né? Tem que estar sempre ativo. Fazer um exercício físico, namorar, sair, viajar, trabalhar. Por que não gente, trabalhar? Eu tô tossindo demais, desculpa aí. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Atividade, né, doutor? Atividade. Lembra que eu falei? Atividade física, sono e dieta balanceada. Parar de beber também, cerveja. Assim, eu costumo dizer, não tem nenhum problema de você fazer o uso social, sabe? Uma cervejinha ali não tem nenhum problema. O alcoolismo, sim, é complicado. Esse alcoolismo, sim, vai levar o paciente a baixa testosterona e vai aumentar o estrógeno. Aí vai dar um monte de repercussão, né? Aí ele pensa assim, bom, como eu já não tenho mais desejo nenhum, eu vou beber mesmo, que é a única coisa que me resta. Aí é que vai pro buraco mesmo. Aí vai virar uma bola de neve, né? Vai pro buraco mesmo, nossa. Gente, olha, esse assunto é muito interessante. Você que está nos vendo aí em qualquer lugar do Brasil, se você quiser fazer alguma pergunta, pode ligar no 62-3506-9800, que eu vou pedir para o doutor voltar aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Já faça isso no ar logo, né? Como sempre. Como é que a gente acha você, doutor? Então, seu Instagram. Meu Instagram é Dr. Rodrigo Trivelato, @Dr. Rodrigo Trivelato, e tem o meu site também, drrodrigotrivelato.com.br. Tem muita coisa interessante nesse Instagram do doutor. Mande aí o seu marido olhar, porque geralmente os homens são meio assim lerdos. Fala para ele dar uma olhadinha, estudar. A internet está aí para a gente se informar mesmo. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Obrigado.